Boa tarde a todos. Eu sou Liliane, para aqueles que não me conhecem ainda, e hoje eu tenho a tarefa de dirigir a nossa reunião. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a nossa FABEM. Sintam-se amorosamente acolhidos pela espiritualidade e por nós. Que sejamos todos envolvidos em uma atmosfera de paz, amor e harmonia. Nós que já frequentamos a casa, que estamos aqui hoje, os que estão vindo pela primeira vez presencial ou online, e assim como os que assistirão futuramente através do canal da FABEM pelo YouTube. Aproveito para lembrar a todos de deixar tanto o microfone quanto as câmeras desligadas. E agora eu vou chamar a Vilma para realizar a nossa leitura preparatória. Vilma, boa tarde. Oi, boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vilma. A lição é do livro Vinha de Luz, do nosso caro Chico Xavier, Psicografia pelo Espírito de Emmanuel, Igreja Livre, o título. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo, Gálatas, capítulo 4, versículo 26. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a Igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para as suas venenosas preocupações. Em todas as épocas, têm vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes, sofrem o degredo social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes olvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe e pedrada dos homens que se distanciam uns dos outros, a pedrada dos homens que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós. Que assim seja. Que assim seja. E agora, depois dessa leitura preparatória, eu convido a vocês, neste momento, para fazer uma respiração profunda e nos conectarmos mais profundamente ainda com Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso Mestre Amigo,
aos mentores da nossa casa, Fabem, a espiritualidade maior, para que acolha amorosamente o nosso palestrante, Anderson, que vem nos trazer o estudo nessa tarde, a todos os presentes neste momento, aos que irão assistir posteriormente à palestra, aos dirigentes e trabalhadores da nossa casa, que sejamos todos envolvidos em uma atmosfera de luz e amor, harmonia e fraternidade, e que consigamos não só compreender, como também colocar em prática os ensinamentos desse estudo. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. E é com muita alegria e gratidão que nós recebemos nessa tarde o nosso palestrante, o Anderson Vargas, da Fraternidade Espírita Laranjeiras, que traz para nós, no estudo dessa tarde, o tema A Importância do Livro dos Espíritos. Anderson, seja muito bem-vindo à nossa casa e gratidão pela oportunidade da gente ter você aqui para conduzir o estudo dessa tarde. Obrigado, Liliane. Vocês me escutam bem? Estão escutando ok? Liliane, está me escutando bem? Sim, está ótimo. Ótimo, maravilha. Bem, eu tenho uma enorme satisfação em estar aqui com todos. Eu vou agora olhar para a câmera, agora olhar aqui para a plateia, porque nós estamos no modelo híbrido, né? Presencialmente e online. E é uma grande satisfação que a casa está retomando as suas atividades pós-pandemia, e isso deixa todos muito felizes. Esse calor humano contagia a todos e deixa todos muito mais alegres e contentes. Tivemos a oportunidade de encontrar amigos aqui, e isso é de fundamental importância. Bem, hoje nós vamos falar sobre a importância do Livro dos Espíritos. E é curioso porque nós estamos aqui num sábado de abril, que aqui no Brasil ainda é bastante quente. Aliás, hoje está fazendo bastante calor. Quem vai nos assistir aí mais para frente vai se lembrar disso. Mas lá em França também era um sábado, e era um sábado do mês de abril da mesma forma. Só que o ano era distinto. Nós estamos aqui em 2022 e aquele ano era de 1857. Nos recordamos do dia 18 de abril, portanto, em que veio a lume esta obra maravilhosa chamada O Livro dos Espíritos. E, com certeza, lá em Paris, a temperatura certamente distingue bastante de cá. Se nós formos hoje observar os termômetros de Paris, vamos ver que lá está um clima muito mais ameno. Mas, em 1857, no dia 18 de abril, estava, então, trazido a lume para todos nós, para a humanidade inteira, esta obra monumental, esta obra notável de Allan Kardec, chamada O Livro dos Espíritos. Mas em relação ao Livro dos Espíritos, nós vamos falar daqui a pouco. Para que nós possamos falar do Livro dos Espíritos, nós precisaremos falar de Allan Kardec. Contudo, para que nós possamos também falar de Allan Kardec, será preciso nós conversarmos sobre o professor Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail, o grande professor de ciências, que veio reencarnado para nos trazer esta obra preciosa. Porém, ainda para falarmos de Hippolyte Léon Denisard Rivail, precisamos remontar a um tempo mais afastado, mais recuado, a época em que esteve aqui junto de nós o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ocorreu há 2000 anos. Obrigado, chegou uma aguinha aqui que eu vou aceitar, viu?
há 2000 anos, esteve aqui entre nós o Mestre querido, o Mestre Jesus. Em uma de suas passagens, em João, no capítulo 14, versículo 15, vem Jesus nos dizer: se me amais, guardareis os meus ensinamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um Consolador. Este Consolador que virá fazer reviver, relembrar porque nós esquecemos, por certo, e ensinar coisas novas. Mas isso Jesus traz-nos uma promessa de 2000 anos. E é curioso porque nessa época nós verificamos que o mundo encontra-se numa paz, apesar de nós termos um império dominador, o Império Romano. Porém, anos mais tarde, séculos mais tarde, após as invasões bárbaras, esse Império Romano, orgulhoso, vaidoso, deixa de existir. E esta Europa, que muito tinha em termos de conteúdos artísticos, morais, descamba-se por uma idade chamada Idade das Trevas, e aí nós verificamos a Idade Média. A Idade Média, um período obscuro na história da humanidade, a ponto de Emmanuel afirmar no livro A Caminho da Luz que é difícil para um espírito que viveu naquela época, na antiguidade florescente, de tanta cultura, de tanta sabedoria, entender como pôde a humanidade entrar numa situação tão lamentável. Eis, no entanto, que os anos se passam. A Idade Média dá à luz à Idade Moderna. Verificamos a entrada do século XVIII. E no século XVIII, chamado século das luzes, vamos ver a reencarnação de espíritos notáveis que vieram trazer algo novo para a humanidade. Um surto de luzes, como o próprio nome diz, séculos das luzes, em que reencarnam espíritos como Voltaire, espíritos como Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, e guardem esse nome, Rousseau, porque iremos falar novamente dele ao longo desse nosso estudo. Também d'Alembert, Diderot, Quesnay e tantos outros. E começa no velho mundo luzes novas para a humanidade. Nesse século XVIII, que vai de 1701 a 1800, verificamos também a independência da grande nação americana dos Estados Unidos no ano de 1776. Também, neste mesmo século, aponta-nos a história a Revolução Francesa. A Revolução Francesa que deu curso a uma verdadeira retomada na história da humanidade. Tanto é que ela é a chave para uma nova idade. Verificamos em 1789, pouco antes da Revolução, que na França mesmo, de onde surgiu esta obra maravilhosa, o Livro dos Espíritos, a França era uma monarquia absolutista. Luís XVI governava. E lá existiam 3 estados, chamado o clero, a nobreza e os demais. Todos os demais eram aqueles pertencentes à burguesia, eram aqueles banqueiros, e o proletariado, camponeses, que perfaziam, na França daquela época, 95% da população. E eram estes que pagavam os impostos, porque o clero, por exemplo, dividido em alto e baixo clero, não colhia imposto algum. Também a nobreza, que contava cerca de 2% da população, também não colhia imposto algum. E tudo isso despertou nas massas populares o ideal de liberdade,
Tanto é que o lema da Revolução Francesa tem esse cunho de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Após os distúrbios verificados em Paris, diante da Revolução Francesa e da época de terror, nós verificamos mais para frente a ascensão de um soldado nascido numa ilha. Ele é um soldado corso, que adentrou no militarismo francês e no ano de 1799 tornou-se o primeiro cônsul da França por meio de um golpe de Estado. Mas esse espírito notável que viria com uma grande missão, ele, Napoleão Bonaparte, que fora a encarnação anterior, aquele mesmo César. Vocês devem estar lembrados da história romana. César, que conquistara a Gália para reunir aquela nação que hoje, ou melhor, naquela época, se denominava França. A França. Ele, Napoleão Bonaparte, comanda os exércitos franceses com uma estratégia militar também notável, a ponto de que os exércitos de Napoleão, os exércitos franceses, diriam os historiadores, eram exércitos imbatíveis. Porém, neste mesmo ano de 1799, Napoleão Bonaparte é convidado a uma reunião extraordinária. Contudo, esta reunião não se passa aqui, nas esferas da carne, em si, nas esferas superiores do planeta Terra. E nesta reunião, nós vamos observar, e isso quem nos conta é o espírito de Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, nesta obra também extraordinária da psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado Kardec e Napoleão, no item 28, Humberto de Campos narra-nos que nas esferas superiores, lá naqueles locais que um dia estaremos com toda certeza habitando, que basta nós termos essa vontade, essa força dentro de nós para nos tornarmos espíritos melhores. Porém, lá, numa assembleia chamada Assembleia da Latinidade, onde estavam diante daquela assembleia antigos guerreiros, trabalhadores, missionários da Roma Antiga, da França, da Espanha, e não somente da latinidade, mas também gregos, hindus, chineses e tantos outros comparecendo àquela assembleia de espíritos notáveis, que nós podemos aqui extrair alguns nomes para a gente ter uma noção de como era esta assembleia. Diz-nos o Humberto de Campos que lá estavam Sócrates, Platão, Aristóteles, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, também Vicente de Paulo, Joana d'Arc, que nós sabemos, reencarnação de Judas, Teresa d'Ávila, Spinoza, Erasmo, Cristóvão Colombo, mentes extraordinárias do progresso da humanidade, outras tantas como Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg, um dos precursores do espiritismo, também estava lá, Dante Alighieri, para mencionar, como nos diz Humberto de Campos, algumas dessas entidades, vultos extraordinários do progresso e da história humana. Lá se
reúnem naquela assembleia extraordinária. Eis então, como eu havia dito, soa um clarins, e esse clarim toca em direção à terra. E eis que adentra nessa assembleia o espírito de Napoleão Bonaparte, junto com outros espíritos que estavam encarnados. E ali, este, que deveria ser um missionário do alto, é colocado, depois das saudações tradicionais, é colocado diante de um trono, ou melhor, de uma cadeira, onde ele se assenta e onde ele é o foco das atenções. Estes mesmos clarins agora direcionam-se para o infinito. E lá do infinito, como se abrisse uma ponte elevadiça luminosa, numa estrada para o infinito, surgem em direção à Assembleia e vêm até elas algumas estrelas que, quando chegam e pisam naquele santuário, tomam a forma humana. Mas vem uma outra estrela, muito brilhante, aquela que se destaca diante das demais. E essa estrela, quando ali se aconchega, todos, aquela plateia de espíritos a reverenciam. E lá também estavam espíritos que há pouco houvera saído do planeta e havia participado da Revolução, como Dalton, como Camille Desmoulins, que é a reencarnação aqui no Brasil, que nós sabemos, de Luciano dos Anjos, jornalista notável do Rio de Janeiro, já desencarnado. Esses vultos, além de Voltaire e de Rousseau, acompanham inebriados a cena majestosa. Esses espíritos que vieram com Napoleão até esta assembleia choram, traduzindo a sua emoção. Mas Napoleão não. Ele só se derrama em lágrimas após encontrar essa entidade maravilhosa. E ele então se levanta e vai até ela. Genuflexo, esse espírito então o levanta e dá-lhe como um abraço. E eis que uma voz, vinda também do infinito, relata: Napoleão, eis aqui o missionário que irá trazer a mensagem de luz para toda a humanidade. E o espírito, aquela voz que aparece, que surge, que ressoa aos ouvidos de todos, conclama Napoleão Bonaparte a suportar a reencarnação daquele que viria a ser, nós hoje o sabemos, Hippolyte Léon Denis Rivaio, ou, após, Allan Kardec. Napoleão retorna ao corpo, levado por esse espírito, e a falange desse nosso irmão querido passa, digamos, a cooperar com Napoleão no mundo espiritual. Nós vamos também nos lembrar, para termos uma noção de quem é este Hippolyte Léon Denis Rivaio. Talvez a gente não tenha ainda percebido o monumental espírito que viria a ser Allan Kardec. Então, o mesmo espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, narra para nós, no capítulo 22, quando ele vem falar de Bezerra de Menezes, Humberto de Campos nos diz que assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito nas luzes do infinito. Uma delas nós acabamos de descobrir,
pela obra também de Humberto de Campos, Cartas e Crônicas. Continua dizendo, essas assembleias dos gênios da humanidade, elas vêm para designar missionários que virão reencarnar. E aí nós vamos nos lembrar que quando Jesus esteve à Terra, nós tivemos a paz romana, vocês devem se recordar. 100 anos, a era de Augusto, Pax Romana. E junto de Jesus reencarna espíritos extraordinários. Maria, José, os próprios discípulos, Estevão e tantos outros. Da mesma forma, então, viriam reencarnar espíritos missionários para junto daquele outro prestar um grande serviço de evolução e de progresso na história da humanidade. Continua lhe dizendo, em uma de tais assembleias, em uma delas, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, presidida pelo próprio Jesus, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor. Não é à toa que nessa mesma obra, Cartas e Crônicas, diz-nos Humberto de Campos que aquela entidade que se destacava das demais e que trouxe a genuflexo aqueles grandes espíritos e entidades, tinha em torno da sua cabeça uma tiara de luz. E na sua destra um cetro dourado. Nós vamos entender essa tiara de luz. Muito bem, continua dizendo que esse discípulo do Senhor viria à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados. Olha a promessa do Senhor. A promessa do Senhor, dentro do seu planejamento, vindo a ser concretizada. Oferecendo um método de observação. E aí nós vamos entender Kardec dizendo que uma das coisas que ele, desde os seus 15, 16 anos fazia, era utilizar o método experimental. Aquele em que ele observa, em primeiro lugar. Observa. Nós somos tão falhos em observar as coisas, não é? Se a gente observasse um pouco mais, nós iríamos talvez perceber as belezas que existem ao nosso derredor e observar, obviamente, as coisas certas. Nós iríamos talvez verificar nuances de aprendizados que nos escapam porque talvez os nossos pensamentos ainda estejam obnubilados por questões meramente egoísticas próprias dos seres ainda encarnados neste planeta. Então, nos diz Humberto de Campos, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim, então, que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Então, meus irmãos, não era qualquer espírito, não era qualquer ser que estava predestinado e viria para a obra missionária do Consolador, que era prometido pelo próprio Jesus, e ele disse, eu pedirei ao Pai, e o Pai aqueceu. E quando o Pai aquece, e a sua vontade é feita, não há um ser humano capaz de impedi-la. É impossível deter, portanto, a marcha dos acontecimentos, porque é o Pai que assim o quer. Graças ao Mestre querido, então, vem até nós
a figura de Allan Kardec. E se nós também prestarmos atenção, nós vamos ver que na obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, esta obra também notável, que nos faz luz a respeito da história da humanidade no contexto espiritual. Diz-nos Emmanuel que apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Olha eles aí de novo. Assembleias numerosas se reúnem. Então Emmanuel, percebem, confirma Humberto de Campos. E diz-nos, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta. Quem será que é este discípulo? Será João, o discípulo amado? Será Pedro, a pedra angular? Quem será este discípulo? Será Mateus, o publicano? Será talvez aquele que fora o precursor, João Batista? Quem é este espírito mais lúcido que o Senhor traz até nós para o progresso da humanidade? Então, reencarna a 3 de outubro de 1804, Allan Kardec. E nós vamos nos lembrar que pouco antes, não me recordo aqui exatamente o mês, neste mesmo ano, Napoleão Bonaparte, aquele mesmo que nós acabáramos de falar, traz até a França o Papa e o sétimo, que também estava nesta assembleia espiritual que havíamos falado, para ser coroado imperador de França. Porque nesta oportunidade não havia mais a presença espiritual de Allan Kardec e daqueles espíritos que o secundavam. Napoleão agora estava por si só. Porque junto de Allan Kardec reencarnam espíritos que vêm lhe suportar a obra. Que Humberto de Campos, inclusive, vem dizer na própria obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como Gabriel Delane, nas ciências, Camille Flammarion, vislumbrando os mundos infinitos, Leon Denis, na filosofia espiritualista, Jean-Baptiste Roustan, na obra da fé, segundo a obra de Humberto de Campos. E muitos outros, ao ponto de nós termos no século XIX o que nós chamamos comumente de o século da razão, ou o século da ciência, porque é no século XIX que é descoberta, por exemplo, a eletricidade, o magnetismo. A ciência dá passos largos. Nós descobrimos também, por meio de Pierre e Marie Curie, a radioatividade. Então, nós temos um arcabouço notável de novos conhecimentos nesse século novo, em que reencarna este espírito missionário. E ele, Allan Kardec, recebe o nome de batismo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em França. E aqui uma curiosidade. Apesar de Denisard ser escrito com Z, na própria grafia de Kardec, a sua certidão de nascimento consta S. Denisard com S. Aqui uma curiosidade. E a sua certidão de nascimento está lá dizendo: nascido ontem, normalmente era assim, as certidões. Nascido ontem, lavrada no dia 4 de outubro, nascido ontem no dia 3 de outubro. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail,
ele vai crescer. E aos 10 anos de idade, ele então se dirige a uma instituição na Suíça. E ele, Allan Kardec, de família católica, vai estudar no castelo de Verdun com o nobre mestre Pestalozzi, aliás, um protestante, que também estava, esse Pestalozzi, naquela Assembleia Luminosa que eu havia referido no início da nossa reflexão. Esse Pestalozzi também, um grande missionário, ele veio com a missão de ser o educador por excelência. Seu método de educação, baseado na intuição, traz até a Suíça alemã estudantes de toda parte, da Alemanha, da própria Suíça, dos reis e também da França. E aquele pequeno de 10 anos de idade, notem, vocês, quem já teve filho, será que pensaria, vou levar o meu filho de 10 anos de idade para estudar em outro país, numa escola internato, para aprender um método diferenciado? E assim foi com este pequeno Hippolyte. Ele foi lá, e lá ele aprende uma infinidade de conhecimentos. Quando ele retorna de lá, era o ano de 1815. Curiosamente, neste mesmo ano, na Batalha de Waterloo, Napoleão é derrotado pelos ingleses. Mas surge o professor Rivail, que aos 18 anos de idade já escreve a sua primeira grande obra em 2 volumes, intitulada Curso Teórico e Prático de Aritmética, baseado na metodologia de Pestalozzi. E professor Rivail, então, este homem de ciência vai descortinando como se fosse uma biblioteca. E, aliás, naquela época existiam como se chama mesmo? As pessoas tinham tanto conhecimento, né? A gente antigamente comprava a Barça, lembra? Antigamente existiam pessoas que eram uma Barça ambulante, com conhecimentos vastos de astronomia, geografia, história, línguas, fisiologia, anatomia humana. Um desses era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Falava e escrevia fluentemente vários idiomas, dentre eles o próprio alemão, inglês, italiano, holandês, além de conhecer profundamente a língua francesa, a ponto de ter escrito uma gramática. Este professor, então, em 1854, ainda com o nome de Rivail, ele encontra o senhor Portier, que lhe fala das mesas que giram. Porque em 1848, nós sabemos, lá nos Estados Unidos, em Hydesville, já começaram a haver os fenômenos espíritas das batidas, ou raps. Mas na França, em 1854, chega a notícia das mesas que giram para Allan Kardec. E o próprio senhor Fortier, ao encontrá-lo mais tarde, dizem, as mesas também falam. E ele, então, como um homem de ciência, ele pediu licença e falou, olha, permita-me achar que isso é conversa para dormir-se em pé. Porém, em 1855, muito curioso, logo no início, ele encontra um amigo de 25 anos, também corso, assim como Napoleão Bonaparte. O senhor Carlotti vem lhe dizer, entusiasmaticamente, falando que as mesas falam.
Kardec, então, passa a frequentar a casa da senhora Plené-Maison, e lá, convidado, passa a observar por ele mesmo as mesas se movimentando, a tal ponto que elas se levantam, se deslocam e, como ele mesmo relata, saem correndo. Como pode? Aquilo tinha algo de extraordinário. Porque até então, como ele havia relatado ao senhor Fortier, o magnetismo possivelmente poderia ser uma explicação para atuar na matéria e fazer a mesa se movimentar. Mas as mesas também davam comunicações. Como poderia dar comunicações sendo feitas somente de matéria? Kardec, então, melhor, ainda Rivail, passa a frequentar a casa da família Baudin, onde duas adolescentes médiums passam a responder questões. E naquela época eram todas questões frívolas, mas Kardec viu ali algo diferente, algo que poderia mudar o mundo, porque ele, como era católico, de formação católica, indo estudar numa escola protestante, ele via aquela guerra entre aqueles dois mundos, protestantes e católicos. Ele pensava, por que não haver uma crença única que possa unir a todos e fazer com que uma moral só possa levar ao progresso da humanidade? E lá, em casa da família Baudin, Allan Kardec prepara questões. Antes de chegar até lá, ele metodicamente elabora questões, e aqui eu vou fazer um parênteses. Quem faz questões inteligentes, perguntas inteligentes, com toda certeza vai receber respostas inteligentes. Se, no entanto, as minhas perguntas forem tolas, as respostas que eu obterei também serão tolas. Se eu tenho pouco conhecimento, as minhas perguntas serão superficiais. Porém, se meu conhecimento abarca uma série de disciplinas ou uma série de vamos dizer, campo do conhecimento humano, eu terei condições de fazer perguntas que abrangerão o universo de situações, e as respostas, além de serem inteligentes, discorrerão sobre assuntos como a astronomia, a filosofia, a própria religião, questões relacionadas à matéria, ao espírito. Como Allan Kardec, ele detinha amplos e vastos conhecimentos, ele, aos 50 anos de idade, notem, 50 anos de idade, ele passa a ser, a partir dali, não mais aquele professor conhecido em França, notável, ilustre, Hippolyte Léon Denis Rivail, mas passaria a ser ali o missionário, que durante 2 anos, pensem comigo, 2 anos apenas, com perguntas e respostas para essas adolescentes. E aí eu fico pensando aqui comigo, por que será adolescentes? Será que porque ainda não tiveram contato com os vícios que nós
na idade cada vez mais madura, vamos tendo, será que elas ainda teriam uma predisposição para as respostas profundas e contundentes que eram necessárias vir para a formação desta obra que veio a lume, o Livro dos Espíritos? Curiosamente, também depois Allan Kardec submete essas questões e estas respostas a uma outra senhorita chamada Jafé, que trabalhava, junto com o senhor Rustam, submete, e ele tem o trabalho de reunir. Lembra da observação? De observar, método experimental. Ele compara, leva para os outros médiuns. Incrível, os espíritos falam para ele: este trabalho você tem que fazer no íntimo. Então, as médiuns respondiam às questões sérias e profundas e inteligentes. Imaginamos nós que nós estamos falando com o professor Rivail, ele não aceitaria qualquer resposta. E ele passa a compará-las todas, e dali decorre consequências, e ele nota que todas aquelas respostas trazem consequências profundas. E se no início ele queria se instruir, ele então entende que tudo aquilo que ele está obtendo passa a ser o corpo de uma doutrina. E ele então decide que precisa divulgar. Entre mentes, o espírito que se diz verdade confirma-lhe a missão que lhe caberia, de reunir todas essas mensagens que vieram dos espíritos, de maneira que a humanidade inteira, aí nós estamos falando que da França iria se espalhar para o mundo inteiro, notadamente hoje aqui no Brasil, maior nação espírita. Mas isso pode ser tema para uma outra reflexão. Então, em apenas 2 anos, lembrem-se, de maio de 1855, trabalhando arduamente, e aqui nós vamos entender, vocês podem perguntar, mas e Allan Kardec, o seu emprego e o seu ganha-pão, como que ele fazia para se dedicar tanto assim a estas questões? E aí nós recordamos Jesus ao dizer que o operário é digno do seu salário. Que quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, todo o mais nos será acrescentado. Então, este missionário, compreendendo profundamente Jesus e compreendendo que estava ali diante de algo notável, extraordinário, ele traz a lume a obra O Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, com 501 questões. E ele passa a trabalhar na obra, no ano seguinte, forma, a 1º de janeiro, a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Também, em 1858, a Revista Espírita, Que Trabalhador Incansável, e continua reunindo as informações, as questões e as respostas para, no ano de 1860, ele trazer a 2ª edição de O Livro dos Espíritos. Já na formatação atual que nós a conhecemos, com 1019 questões, em março de 1860. E nesta obra extraordinária, dividida em 4 partes, ou poderíamos chamar até de 4 livros dentro de um só livro,
Allan Kardec nos faz conhecer das causas primeiras, onde ele vai falar de Deus, da gênese das coisas. Na parte segunda, Allan Kardec vem falar do mundo espírita, ou mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde nós iremos, da reencarnação, da encarnação, da desencarnação. Na parte terceira, Allan Kardec veio nos trazer as leis morais, onde ele discorre sobre a lei de adoração, por exemplo, lei da sociedade, a lei do trabalho, a lei de amor, de justiça e caridade, para que nós entendamos que isso também é uma lei. Justiça, amor e caridade. Das leis morais da parte terceira, desdobra-se então a quarta parte, e aí nós vamos nos lembrar daquilo que Jesus disse. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e vos enviarei o Consolador. E é justamente na quarta parte da obra que nós vamos ver das esperanças e consolações. É o Espírito Consolador que retorna, que vem, vem abrir os véus, porque nós já havíamos esquecido os ensinamentos do Cristo. Então, vem rasgar os véus e nós passamos a enxergar. Vem também nos instruir acerca de algo mais. Então, com esta obra, O Livro dos Espíritos, é inaugurada a Era do Espírito Imortal. A humanidade não é mais a mesma. Secundado, então, por estes espíritos desbravadores que vêm junto dele, outras obras surgem, mas o Livro dos Espíritos é a síntese do conhecimento necessário para que nós possamos entender quem nós somos, de onde nós vimos, para onde nós iremos, que é Deus, que é necessária a evolução. Que assim como a ciência materialista ela vai em busca dos efeitos, e diz-nos Allan Kardec na obra que o espiritismo não é da alçada da ciência, porque a ciência espírita ela vai atrás das causas. Um dia a ciência materialista vai despertar e também vai observar as causas. E esta obra, intitulada por Allan Kardec, logo no seu início aqui, Filosofia Espiritualista, tem o tripé ciência, filosofia e religião. Filosofia espiritualista, como a nos dizer, é o espírito, é lá onde nós encontramos os porquês e as respostas para tudo. Como ciência, nos desvendar este intercâmbio maravilhoso com o mundo dos espíritos, de onde nós viemos e para onde iremos. E como religião, não essa religião de dogmas, de rituais, mas no sentido de nos religarmos ao Pai Criador, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta obra, eu diria, meus amigos, meus irmãos, vocês que nos ouvem aqui, é o Consolador prometido por Jesus. E aqui está ela, o Livro dos Espíritos. Quem a lê-la, quem estudá-la, nunca mais será o mesmo. É impossível, porque ou você levará um choque e passará a refletir seriamente, ou então a sua perturbação
fará com que você talvez tenha um despertar mais longínquo. Mas eu convido a todos, vamos com a importância de tudo que nós identificamos aqui hoje, nos recordando de Jesus, nos recordando dessas assembleias espirituais, nos recordando dos discípulos, desse discípulo maravilhoso do Cristo que veio à Terra para nos trazer esta monumental obra. Vamos nos recordar de Jesus. E aqui eu quero tecer um último comentário, que é do próprio Espírito que se diz verdade para Allan Kardec, para que nós tenhamos a noção da importância desta obra e do codificador. Este que separou, ele como Allan Kardec, quero separar a personalidade do professor Rivail da obra, porque a obra não é minha, é dos Espíritos. E o Espírito diz assim para ele: para esta missão, Kardec, não basta a inteligência, e muitos de nós vamos atrás somente da inteligência. Faça mister primeiramente agradar a Deus. Como que se agrada a Deus, então? Por meio da humildade, modéstia e desinteresse. Aqui já filtrou um monte, né? Aqui já passou a régua em um monte. Já soube um funil, ó. Mas continua, não é só isso. Diz-nos aqui, para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Mais um monte é filtrado por este aqui. Mas tem mais. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente, não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. O funil agora está demais da conta, né? Quem sobrará, meu Deus? Mas não parou por aí. Exigem-se, por fim, já não tem mais ninguém quase, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Aí a peneira deu nele. Deu nele Allan Kardec. Então, meus irmãos, esta é a obra que nós precisamos conhecer, estudar e meditar por toda a nossa vida. Muita paz a todos. Muito obrigado. Gratidão, Anderson, pela explanação maravilhosa, por nos trazer, nos fazer relembrar vários detalhes, várias datas, né? E também nos dá esse incentivo para que a gente não só leia, mas que a gente estude realmente o Livro dos Espíritos, né? Não só passar ali e ler direto, porque vale um estudo e um estudo profundo, realmente de parar a cada parágrafo, e realmente aproveitar, aprofundar tudo que de melhor tem ali para a gente não só aprender, mas também colocar em prática, né? Que é a parte mais difícil, né? Então, eu quero agradecer em nome da nossa casa, da FABEM, agradecer por você ter aceitado o convite para estar conosco aqui essa tarde, pela valorosa contribuição, desculpa, nessa tarde de sábado com esse tema, a importância do Livro dos Espíritos. Quero agradecer também a presença de todos, a espiritualidade amiga, aos nossos mentores da FABEM, que sempre nos acolhem, fraterna e amorosamente. Agora eu quero convidar a Vilma para fazer a nossa prece final.
Vilma, me ouve? Oi, estou ouvindo. Então vamos agradecer ao Mestre Divino por essas sábias palavras, esse aprendizado que esse irmão tão dedicado nos trouxe nessa tarde de hoje. Obrigado, Senhor Jesus, que realmente possamos tirar o véu, a venda dos nossos olhos, da nossa ainda imperfeições que ainda carregamos em nosso ser. Através desse servo fiel, esse apóstolo tão dedicado que tu nos enviaste há tantos anos atrás, o nosso querido, inesquecível Allan Kardec. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade tamanha que nos dá a cada momento, a cada instante da nossa vida, para assim trabalharmos e vencermos um dia a nós mesmos, em direção a ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus por tudo.